Boa noite, amigos. Olha, eu sei que vocês devem estar cansados, né? Cansados dessa instabilidade política, de tudo que tem ocorrido aí nas últimas semanas. E com relação à educação, essas manifestações falsas que ocorreram aí com relação à educação, como as centrais sindicais e os partidos radicais de esquerda conseguiram mobilizar baseado em inverdades, em talvez uma falta de comunicação aí do governo, que não deu tanta clareza assim no que era, de fato, o que era contingenciamento, é uma palavra muito grande, então fica mais fácil falar corte, e aí 3,5% não impacta nada, que era a realidade, resolveram optar pelo número 30%, isso pegou e um monte de gente saiu na rua aí, baseado numa mentira, né, de corte de 30%. Esse aqui é o fato. Temos ainda uma questão política, e acho que no mundo todo tem isso. Você veja mobilizações que ocorrem na Europa, nos Estados Unidos, também tem muita idiotice ali que mobiliza as pessoas. E mesmo que se fosse corte de 30%, que fosse corte de 50%, e daí? Isso não é crime. Isso é uma diretriz de governo, né? Eu sou favorável até coisas muito mais amplas com relação à educação, né? Tá extremamente brando, e temos aí uma grande mobilização, e baseado em falsas narrativas. Agora, não deva ter muita... Não fiquem nervosos com isso. Por quê? Primeiro que não é baseado em verdades, eles mentiram para mobilizar, então aí já cria aí uma ilegitimidade muito grande daquele movimento. Segundo, voltando atrás aqui nessa história recente, o Collor de Mello teve manifestações dos estudantes, etc., mas havia uma certa legitimidade ali, né? A gente não tinha muita segurança com relação ao Collor, como é que estavam as contas dele de campanha, se aquilo estava certo ou não, e se comprovou que havia algumas irregularidades, sim. Então havia legitimidade por trás daquele movimento, não vamos tirar disso deles, não. Também não havia ilegitimidade no fora Dilma, e levamos a cabo isso aí, graças a Deus. Também não havia ilegitimidade com relação ao Temer, também havia irregularidades grandes aí, tanto Dilma quanto Temer, quanto Collor, enquadrados aí como criminosos, né? Foram enquadrados como criminosos e sofreram consequências. O Temer não foi impeachado, mas está agora respondendo, né? E está tendo aí problemas com a lei. Muito bem. Então isso havia essa mobilização com o legitimidade. Agora, nessa situação agora com o atual presidente, não tem essa legitimidade. Foi tudo baseado em fake news, é só para desestabilização. É pura subversão. Pura subversão. É só para desestabilizar um poder recém-constituído, novidade em todos os setores, liberal, conservador, uma pauta de extrema popularidade do momento. Todo o estamento burocrático não está acostumado a escutar nada do que vem junto com esse novo governo, e estou falando aqui de todo o movimento conservador e liberal que tem vindo junto, entrela, com uma série de conceitos totalmente diferentes, distintos daquilo que formou o Estado até esse momento, ao menos no último século. Então temos aí uma grande ruptura. Então claro que vai gerar esse tipo de reação, de querer desestabilizar, de querer tirar o mérito, de querer falar que a pessoa não é adequada e que está fazendo um mau governo. Mas agora vamos entrar nesse mérito aqui. Então, veja o que está sendo constituído aqui. Uma narrativa até que para construir talvez um cenário de impeachment. Aí. Isso aí é muito remoto, nada, assim, não há base para isso, tá? Deixar isso bem claro aqui. É totalmente fake news. Para ter impeachment tem que ter crime. Então não é o caso aqui. Aí falam de questões de não saber articular e tal. Qual tem sido a postura do atual governo? Se olhando friamente, assim, se eu fosse um jornalista, esquece que eu sou do partido, esquece que eu sou aqui, tenho muita apreciação para as propostas que estão sendo colocadas, esquece tudo isso. Vamos olhar friamente, vamos falar o seguinte: houve realmente aí uma falha de articulação? O que é articulação? O que o Jair Bolsonaro tem assumido é não
coadunar e não fazer essas parcerias com os partidos do Centrão, com pessoas vinculadas ao partido do Centrão, líderes talvez, que ele sabe, ele está aí há 30 anos, ele conhece melhor essas pessoas e que talvez todos nós aqui, eu incluso e todos vocês que estejam escutando nós agora, a mim agora, de que para que bumbo toca esse pessoal. Então ele não está fazendo conchavo, não está fazendo toma lá da cá. Então a mídia está criminalizando ele ou recriminando ele por não saber articular. Agora, implicitamente está dizendo articular significa se corromper, significa fazer conchavo, fazer o toma lá da cá. E é isso então que a mídia está querendo, ela está querendo que o presidente faça o toma lá da cá, né? A grande parte da mídia, os partidos do Centrão, é isso que eles querem, que o presidente faça isso. Aí fica aqui um componente até de questão de sistema que a gente vai abordar, né? Que a questão, se ele não faz o conchavo, não faz o toma lá da cá, então ele não consegue ser presidente, certo? Porque aí o que está acontecendo é que o Centrão está assumindo, se apoderando dessa narrativa, da narrativa de ser governo, e que o Centrão é mais adequado para ser governo do que o presidente eleito. Está assumindo as propostas, porque o Centrão não tem proposta nenhuma, não tem proposta de segurança, não tem proposta contra a corrupção, não tem proposta de estabilização fiscal, não tem proposta de desburocratização, não tem proposta de fazer reforma política, sim, com voto impresso, com transparência tributária, nada disso. Eles não têm nenhuma proposta, nada. Eles vão absorver propostas que foram colocados pelos ministros e falam assim, nós somos os melhores líderes. Claro que isso também é fake, não é uma proposta séria, não é uma postulação séria. Eles não foram eleitos para isso. Quem no Rio de Janeiro votou no Maia porque o Maia vai combater a corrupção? O Maia tem um plano de estabilização fiscal. Quem? Por favor, me corrijam, por favor, se eu estou eleitores do Maia. Entrei aqui no meu Facebook e comentem. Quem de vocês votou no Maia porque o Maia representa exatamente aquilo que elegeu o Jair Bolsonaro. E ele é o melhor representante dessas pautas que elegeu o Jair Bolsonaro. Então não foi por isso que o Maia, sem demérito nenhum aqui na eleição do Maia, só que ele foi eleito com outras propostas. Imagino que não foram essas que elegeram o Jair. Então cria aí uma questão de ilegitimidade da questão de ser, como é que você vai cobrar então o Maia e Centrão na entrega dessas propostas, já que não era a proposta deles iniciais para eleger e para compor este novo governo do Centrão, como é que você eleitor vai cobrar deles as entregas? Mas não vai cobrar, eles sabem disso. Então fica aqui nesse vácuo de que não foi prometido, também não vai ser cobrado, então fica isso na demagogia, no blá blá blá. Tudo aquilo que nós queremos como reformas e mudanças no sistema ficam aí na balança. Se vai ou não vai, aí vai depender de fato se eles são capazes ou não de fazer essas grandes mudanças. Podem ser capazes, pode até ser que resolvam fazer, que consigam, se eles resolverem assumir de fato esse protagonismo como está se apontando aí. Não vou, isso aqui vou dar meu braço a torcer nesse quesito. Agora, que não fica bem, porque não é essa ordem institucional. Não foi isso que a opinião pública estava esperando do sistema. Então veja que presidencialismo no Brasil depende de propina, depende de conchavo, de tomar lá da cá, de fazer composição com fragmentação extrema do nosso Congresso, que obviamente que tem a ver com o voto proporcional, o voto proporcional que elegeu todos os deputados, incluso eu, talvez um dos piores modelos eleitorais, a gente precisa rever isso. É exatamente isso que cria essa instabilidade toda e ingovernabilidade. E acho que não tem muita gente olhando para isso. Um número crescente de pessoas está vendo isso. Mas acho que ficou bem óbvio que sem conchavo não há presidencialismo no Brasil, e o grande culpado aqui é o voto proporcional, é o fato que a gente tem um sistema ainda presidencialista e não parlamentarista. Então, eu sou parlamentarista, ainda digo isso como sendo uma pessoa que acredita no sistema parlamentarista. Não gosto de ver o modelo
sair do presidencialismo que temos e migrar assim, de uma maneira espúria para o modelo parlamentarista, sem passar por um amplo debate na sociedade, sem passar por um amplo debate entre os parlamentares. Há vários parlamentares extremamente qualificados que querem também parlamentarismo, acham também de fato o melhor modelo. Agora, o parlamento precisa dar certo. O parlamento, para parlamentarismo, significa que o protagonismo é do parlamento. Agora, o parlamento precisa ser representativo e ser condizente com algo que temos esperança. Por enquanto, precisamos de reformar o parlamento, para que a gente tenha um parlamento melhor e fale assim, muito bem, agora sim, agora podemos confiar mais no parlamento. Mas no atual momento, estamos em transição. Eu diria que, se fosse para implementar o parlamentarismo, seria no final do mandato do Jair Bolsonaro, com o protagonismo dele, até olhando ele mesmo abrindo mão de poder, entregando poder ao parlamento. Mas, claro, precisamos de reformas aí ao longo desse período. Esse seria o timing e o sequenciamento ideal. Claro que isso tudo, né, aquele velho ditado do Mike Tyson, né, quem tem um plano... quem tem plano só tem plano até levar o primeiro soco, né? Aí já perde aquele plano. Muito bem. Eu acho que nós levamos esse primeiro soco aí. Não contávamos com essa vontade aí do Centrão de assumir comando das pautas que elegeram Jair Bolsonaro. Também coloco aqui meu grande grau de dúvida, e a cobrança vai ter que ser de todos vocês aqui, querendo fazer isso acontecer, se por acaso for por esse lado, tá? Se continuar essa situação. Então, muito bem. Então, falamos aqui dessa situação, cobrimos aqui um pouquinho da mobilização passada com relação à educação, que, na minha opinião, foi ainda um descalabro. O risco de impeachment, na minha opinião, é zero, não há legitimidade para isso, não há o porquê desse momento. Temos aí a ascensão do Centrão para o poder. Aí a gente fica aqui com a questão do parlamentarismo, se é bom ou não. Eu sou parlamentarista, mas não desse jeito. Então aí fica a questão, o que acontece agora no dia 26, né, que é uma manifestação que está sendo chamada aí por vários movimentos ativistas em todo o Brasil. Por que ela é necessária, na minha opinião? Então eu já estou dando aqui meu voto de confiança, sim, ao dia 26/5. Acho que é necessário. Eu vou estar lá, aqui na Paulista, eu moro perto da Paulista, então não tenho como fugir, mas dessa não fujo não. Por quê? Porque de fato tudo aquilo que nós nos mobilizamos até esse momento como ativista dos últimos 4 anos, com consciência dos planos que existem dentro do contexto do governo executivo, do poder executivo e os ministérios, aquilo precisa ser colocado em trâmite. Aquilo sim precisa andar. Confiar que o Centrão vai fazer isso é um grande erro. É um grande erro, ainda mesmo que o sistema não esteja ainda adequado. Se não houvesse vontade de conchavo e de fazer negociações espúrias, eu faço aqui a seguinte questão aqui para você e para o Centrão, né? Vamos ser bem claros aqui. O Centrão está fazendo isso porque ele acha que ele tem um plano melhor? Porque ele acha que ele vai conseguir executar de uma maneira melhor o que está sendo colocado aí? Ou porque ele é contra algumas coisas que foram colocadas? Ou porque ele tem algum benefício em exercer o poder, que não tem nada a ver com o plano em si, mas sim o fato de estar exercendo o poder, comandando o orçamento, comandando nomeações, as estatais? Será que eles não têm isso não está interessando eles um pouco? Ou é vontade realmente de implementar um plano melhor, porque vários das lideranças dos partidos ali, eles são grandes administradores, eles são pessoas com mérito incrível e vão fazer assim uma grande gestão nas suas postulações com relação às críticas que eles levantam aí aos ministérios ou até mesmo ao próprio plano de reforma.
reforma da segurança, reforma da justiça, reforma, todas essas propostas. Eles vão fazer um governo melhor, então? É essa a proposta? Claro que não. Isso foi feito agora. Esse governo de centrão foi feito agora meio que Essa é a minha interpretação. Mas fica aí a sua. O que vocês acham? Então, esse voto de desconfiança no centrão é o porquê do dia 26 é muito importante. Tá? O presidente Jair Bolsonaro é legítimo, foi eleito com ampla maioria. Se fosse eleito com uma maioria muito mais ampla, não ia mudar nada o que está acontecendo agora. E se não fosse ele, fosse um outro presidente eleito, a mesma dinâmica estaria brotando dentro do Congresso Nacional, assumindo que um futuro presidente quisesse fazer essas reformas. Estaria surgindo aí uma resistência do centrão, representando aí o estamento burocrático, os grupos de interesses, eles mesmos que são um grupo de interesse próprio e também externos. Enfim, esse é o que eu contexto. Meu voto é de desconfiança ao centrão. Não é o centrão que deve governar o Brasil, mas, e aqui está um grande mas, eu gostaria agora sim de puxar a sardinha para o nosso lado, a você que acompanha esse canal, acompanha aquilo que eu represento. Esse grande mas é o seguinte: precisamos sim caminhar para uma transição fora do modelo presidencialista. Não vai dar certo esse modelo. Numa próxima eleição presidencialista, mais uma vez teremos essa novela e mais uma vez estaremos fartos dessa instabilidade política que é sistêmica. Estou aqui até tirando aqui a culpa de vários desses agentes aí do centrão. Estou culpando sim o sistema. O sistema é o grande culpado do jogo ser jogado desse jeito. E precisamos sim começar a pensar em sair do modelo presidencialista. E agora tem várias micro-reformas que precisam acontecer ao longo desses próximos 4 anos. Estamos só no começo, 5 meses. Muito bem, dia 26/5 estarei lá com quem estiver lá, independente de volume, independente se tem muita gente, não tem pouca gente, não me importa. Não me importa, meu voto é de desconfiança ao centrão. Eu não me mobilizei nos últimos 4 anos para ver aqui entregar essa situação toda e as reformas, boa parte das reformas que a gente representou nas ruas, para esse agente amorfo, sem forma, sem face, que domina nossas vidas, chama o sistema do centrão, que eles representam. Não foi para isso que a gente se mobilizou. Quero sim um sistema que seja representativo, digno do nosso povo brasileiro, e esse modelo não é. Ele se prova sequencialmente, ciclicamente, que ele não é o modelo certo. Muito bem, fica aqui o meu recado, espero ver vocês lá. E olha, estamos só começando, tá, pessoal? Muita calma que a gente chega lá e vai ter bastante batalhas aí pela frente, algumas mais eletrizantes do que as outras. E a recomendação pessoal aqui é: tentem se divertir nesse processo, porque se não cansa mesmo, se não cansa. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, querem ver o país em paz, progredindo, trabalhando, gerando riqueza e saindo dessa mediocridade artificial que nos foi imposta aí por ideologia que já foi enterrada no século passado, mas continua sendo regurgitada aí através de vários grupos radicais. Meus amigos, muito obrigado, muito boa noite. A gente se vê pessoalmente, talvez aqui nesse canal, ou pessoalmente dia 26 na Paulista. Tá? Muito obrigado. Boa noite.